Este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje nós estamos voltando com o quadro Primatologando, onde nós trazemos um pesquisador para falar sobre a sua área ou coisas que estão acontecendo no mundo. E hoje eu tenho a presença aqui do professor Kleber da Silva Costa e vou deixar que ele se apresente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, obrigado por ter aceitado o convite e vou deixar que você se apresente aí para o público. Tudo bom, pessoal? Então, é uma grande honra estar aqui com o Andrews, tá? É um amigo pessoal, né? Eu considero um amigo. E estamos aí para conversar sobre esse assunto polêmico, né? Que está aí nos últimos dias bastante na mídia. Então, como formação, eu sou biólogo, sou bacharel e licenciado pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado em genética também pela Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociências, tá? Onde eu estudei e leciono disciplina de genética já há 14 anos, dentre outras disciplinas. Então é um ramo que eu gosto bastante e que vocês estão vendo aí que está revolucionando aí o planeta, né? Então vamos ver aí o que vai aparecendo aí com o tempo, né? Para quem não sabe, no dia 28 de novembro de 2018, o pesquisador e físico He Jiankui veio a público para falar um pouco sobre a sua pesquisa. Nada mais, nada menos, foi fazer uma modificação no DNA de 2 bebês para que eles não fossem mais portadores do vírus do HIV e isso fosse passando de geração a geração. Então eu trouxe o professor aqui, Kleber, para ele poder falar para a gente um pouco sobre esse assunto polêmico que foi um boom na comunidade científica do mundo, né? Do mundo todo. E eu gostaria de começar perguntando, professor, como que foi a técnica que ele utilizou? É uma técnica nova ou ela já é bastante usada? Essa técnica CRISPR, ela não é uma técnica antiga, é uma técnica nova, data aí, se eu não me engano, de 2012, tá? E é uma técnica que promete aí revolucionar a genética nessa questão de a cura das doenças genéticas mesmo, tá? Você poder realmente pegar uma pessoa que tem uma doença genética já instalada e, através dessa técnica CRISPR-Cas9, é possível, em tese, você editar o DNA de cada célula humana que tiver que ser editado, tá? Então, foi isso que ele usou, né? Então, ele fez uma dupla de embriões no qual ele editou um gene, tá? E esse gene é o gene do receptor CCKR5, tá? Que é um receptor no qual o vírus da AIDS, o HIV, ele é um dos receptores que ele tem que se instalar, que ele usa para se instalar na célula, tá? Então, por exemplo, ele usa esse CCKR5 e ele usa também o CD4, tá? Então, no primeiro momento, esse vírus ele acaba se instalando em macrófagos, tá? E depois, né, o macrófago vai apresentar um antígeno para os linfócitos e aí esses linfócitos eles são infectados, tá? Só que se você não tiver esse CCKR5, você não vai ter nenhum quadro assim clínico importante, mas você fica resistente ao HIV, tá? Isso daí foi descoberto em prostitutas africanas no qual elas tinham muitas relações sexuais desprotegidas, o vírus circulava no corpo delas, mas ela não ficava doente com HIV. Então, foi a partir desse daí que eles acabaram descobrindo e tentando usar, né, tentando fazer uma vacina, alguma coisa, uma droga que bloqueasse esse receptor para a pessoa não ser infectada. Então, basicamente, o que esse cientista fez foi modificar o gene, tá, responsável pela produção dessa proteína, desse receptor, porque falando um pouquinho para vocês do como que ocorre, né, na célula,
você tem o DNA, que ele produz uma mensagem que é chamada RNA. Uhum. Esse RNA, ele pode gerar uma proteína, tá? E as proteínas do nosso corpo têm várias funções, tá? Uma das funções das proteínas é a comunicação celular, Certo. tá? Para que uma célula se comunique com a outra, precisa de um receptor, que é o que vai receber o sinal, e um sinal químico, um hormônio, um sinalizador molecular, alguma coisa do gênero, tá? Então, professor, então existe um vírus, a célula produziu, né, um receptor para o vírus? Não, isso é o processo de evolução, né? Certo. Então, acaba que esses vírus vão se modificando e acaba que um desses acaba tendo a vantagem de se associar a esse receptor e com isso entrar dentro da célula. Então, o que ele fez foi criar embriões que não têm esse receptor, ele fez uma modificação no DNA, fazendo com que essas crianças não tenham habilidade de desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Certo. Né? Então, porque elas elas são incapazes de ser infectadas pelo HIV, ou pelo menos pelo HIV que a gente conhece, que entra através desse receptor, tá? E por que esse assunto foi tão polêmico, professor? Assim, por que gerou tanta discussão dentro da comunidade científica? Isso ultrapassou a ética do trabalho científico, o que ele fez? A ciência ela é fundamentada em regras bastante rígidas de como o cientista deve se comportar. Certo. Tá? Então você tem toda a questão da bioética envolvida, tá? Basicamente você não, o ser humano é uma coisa assim, acaba sendo muito preservado em relação às pesquisas. Se você não faz pesquisa em ser humano assim de uma forma arbitrária, sem antes você testar todos os outros possibilidades anteriores. Então, ele quebrou uma barreira moral, né? Porque a ética é baseada na moral. Sim. Tá? Então, basicamente, o que ele fez é considerado imoral na sociedade e, como a ética é baseada na moral, então ele acabou fazendo uma coisa que é antiética, tá? Mas a gente sabe que a humanidade está passando por um processo, né, bastante conturbado ultimamente. Nós estamos entrando na era disruptiva, onde... então, começa aí com, por exemplo, com a máquina fotográfica... a máquina de datilografar ser trocada pelo computador, certo? Então, ela deixa de ter uma utilidade, só mesmo quem gosta mesmo acaba usando isso daí, né? Aí você tem a época que o motorista, né, do táxi está tendo problema porque o Uber está aparecendo. Certo? O próprio professor, né? O próprio professor está tendo que desempenhar um papel diferente, porque hoje em dia nós temos as tecnologias de internet, que pelo menos o vídeo, esse vídeo vai chegar até vocês através dessa nova via, né? Que não existia, por exemplo, quando eu era criança. Sim. Ou não existia para todo mundo, tá? Então, nós estamos num mundo novo, então acaba que as coisas são um pouco atropeladas. E nós temos pacientes que não têm mais, assim, não querem mais esperar. A pessoa que tem um filho, de repente, que vai morrer, se não tiver um tratamento, ele não quer esperar. Entendeu? Porque ele espera o filho dele vai morrer. Então, não dá para você dizer... que não existe uma demanda para isso, tá? Quem vai morrer tem urgência, entendeu?
Então, não é ético dentro da ciência, tá? Não é ético dentro da ciência, mas se as ferramentas estão disponíveis para qualquer um utilizar, Aham. tá? Alguém vai pegar e vai utilizar. É a realidade, Uhum. mesmo que isso seja antiético, tá? Então, aconteceu o que o pessoal, né, estava tentando evitar. Ah, já sabemos clonar, Aham. então vamos clonar o primeiro ser humano. Já fizemos o macaquinho clonado. Sim. Vamos fazer um ser humano? Aí o cara vai lá no barco lá e resolve fazer lá, né? Não se sabe se fez ou não. Mas a questão toda é o seguinte, já existia essa demanda, Aham. tá? Já existia. Isso tá aí na sociedade. E vocês podem esperar outras coisas, né? Vocês podem esperar armas biológicas, Uhum. tá? Você pode esperar, por exemplo, que você comece a escolher coisas que são fúteis, né? Ah, eu quero que o meu filho nasça com essa característica física, porque isso é o máximo, eu quero que seja assim, né? Então, não tem, assim, eu acredito que não dê para você... como, vai virar um mercado paralelo, isso daí. E bastante lucrativo também, né, professor? Bastante lucrativo. Enquanto você... Aí vai ter a demanda para regulação, Aham. porque a realidade vai se impor. Entendeu? A realidade está Aham. imposta, isso é possível. Você pode pegar um menino de, sei lá, 12 anos, dar lá para ele as substâncias, ele vai lá, mistura e começa a fazer. Esse é o biohackeamento, Aham. tá? Nós estamos nessa época do biohackeamento. E... Que as pessoas podem começar a querer fazer coisa em casa, entendeu? Que também não é ético, Aham. tá? Mas são as novas possibilidades que existem, né? Em casa lá, hoje em dia você pode ter TV a cabo totalmente pirata, Aham. se você quiser. Isso é moral? Isso é Não. ético? Não é. Mas as pessoas Um filme utilizam. pirata, Aham. as pessoas utilizam. Então, é a realidade. Não adianta ficar chorando, esperneando, vai acontecer. Ele acabou desaparecendo um pouco da mídia, né? Depois que isso aconteceu. E parece que... será que ele vai continuar fazendo pesquisa? Será que isso é um futuro promissor mesmo? Ou ele pode ser banido da sociedade científica, se isso tem algum perigo? Se ele for banido da sociedade científica, logo vem um bilionário e trilionário, sei lá o quê, e contrata ele para fazer as coisas, sei lá, em alto mar, dá toda uma infraestrutura para ele. O nome dele está escrito na história. Ele é o marco, essa é o que eu vejo dessa forma. Tá. Ele é o marco da nova era científica. Existe o antes dele e o pós ele. Certo. Ele teve coragem de fazer isso num ser humano que nem nasceu, tá? O casal podia ter adotado uma criança, por exemplo. Né? Já que algum deles tem um problema do HIV, Sim. poderia ter adotado uma criança. Eu não sei se eu posso perguntar isso, professor. Qualquer coisa, o senhor não precisa responder. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. O que o senhor acha? O senhor é a favor? O senhor é contra? E o que o senhor acha sobre isso? Você acha que daria certo mais para frente esses novos avanços com seres humanos e essas pesquisas? Que vai dar certo, vai. Já deu, né? Já deu. Só que esse é o mundo que vocês querem viver, né? É um mundo totalmente artificial. Né? Então, assim, eu sou geneticista. Para mim,
Seria ótimo enquanto profissional eu Aham. poder mexer no gene do jeito que eu quiser, mas essa é a realidade que a gente quer viver, tá? Por exemplo, os transgênicos. Aham. Transgênico, sou a favor de transgênico. Tá? Como que eu vou ser geneticista e ser contra transgênico? Aham. Mas assim, todo transgênico ele é extremamente regulamentado, ele passa por fiscalização, ele tem um padrão de desenvolvimento. O transgênico ele não pode cruzar com o natural. Certo. É feito de forma... Porque essas crianças são transgênicas aí, Aham. né? Quer dizer, não são transgênicas, mas elas Sim. têm o DNA manipulado, tá? Uhum. Tem o DNA modificado. Então, assim, você vai comprar um milho transgênico, uma soja transgênica, você sabe que aquilo foi testado, Aham. tá? A empresa que produz o milho, ela não quer que você seja capaz de produzir o seu próprio milho, Aham. porque para ela não é interessante, porque ela fica com o monopólio da semente. Então, você pode ter certeza que essa técnica que eles usam para fazer com que a planta seja estéril Aham. é eficiente. E agora com o ser humano que você só mudou lá umas letrinhas do DNA e que provavelmente não... Assim, muita gente fala assim, essa técnica não está bem estabelecida ainda, Aham. ela causa um monte de erros no DNA que não são possíveis de prever. Agora eu digo para você uma coisa, se o seu filho vai poder morrer antes dos 20 anos de idade, se você puder curar ele com risco de ter um dano no DNA que vai causar outra questão, tá? Essas pessoas não estão preocupadas se vai ter um dano no DNA. Sim. Tá? Quer salvar o filho. Mas quer salvar o filho, Aham. entendeu? Né? Se você for pensar rigorosamente nos princípios de bioética, né? Que é a não maleficência, né? Aham. A beneficência, Certo. você tem a precaução, né? Você tem o princípio da justiça, tá? É uma coisa bastante, assim, para se pensar muito, Uhum. tá? Então, um agrotóxico que você usa, ele passa por todos os princípios da bioética? Entendeu? Deveria, né? Mas também tem outros casos que não. O raio-x que você usa para Aham. uma radiação que você usa, certo? Certo. Ele passa por todos os... E aí, entendeu? Então, assim, é um tapa na cara, né? É isso, é a realidade. A realidade veio na sua frente. Então, não é questão de, você é a favor ou você é contra. Isso é irrelevante. Certo. É um fato. Aham. Vai ter que ter a regulação disso. E aí você vai ter o paralelo. Certo? Certo. Vai ter. Então, assim, na minha opinião, Uhum. foi criada uma nova era aí dentro da medicina, da Aham. biologia como um todo, tá? Eu não faria Sim. isso daí. Aham. Não está dentro do que eu quero para a humanidade. Eu quero que as coisas, né, tenham uma certa progressão, Aham. mas também acho que está indo tudo muito devagar, tá? Então a gente deveria criar maneiras mais eficientes de atender esses problemas todos aí. Aham. Mas a ciência nem sempre anda na velocidade que a gente gostaria. Sim. Tá? E falta um pouco o ser humano viver com frustração. Ninguém mais quer viver com frustração. Hoje é bem difícil, principalmente na adolescência. Nós vamos morrer Aham. e não adianta você
ficar frustrado, Sim. você vai morrer, entendeu? Esse é o futuro de É todos o futuro nós. de todos, entendeu? Não tem como escapar Não da tem morte. como. Aí a gente fica... Por exemplo, eu sou a favor do transgênico, Uhum. certo? Mas assim, não é muito melhor que tudo fosse natural? Sim. Que cada um tivesse sua hortinha, Uhum. aí você trocava comigo, Mas já não é mais entendeu? assim, né, professor? Mas isso depende do quê? Das pessoas serem justas um com o Uhum. outro. Isso depende de você querer dar oportunidade para o outro. Entendeu? De você ter uma proximidade com o outro, de você querer trocar realmente. Agora, tem aquele monte de gente lá morrendo no nosso agreste, em países africanos. E quem que está ligando para eles? A saída que se tem hoje em dia, você tem uma grande produção para você ter recordes e mais recordes para o preço cair e sobrar alguma migalha, entendeu? Entendi. Porque é assim que a humanidade funciona. Então não tem esse negócio de ser a favor contra, Uhum. entendeu? E assim, pode ter certeza que já tem gente aí querendo fazer arma biológica, tudo que você pode imaginar. Já estão querendo criar um monte de coisa. É muito rápido, né? É como na época, como o senhor falou da internet. Eu sou professor, eu vivo da ética, da bioética. Então, também eu quero estar dentro desse padrão. Certo. Mas a gente não pode olvidar o fato de que a gente tem que lidar com essa nova demanda que está ocorrendo e nós que temos o conhecimento, né, que buscamos estudar sempre e vivemos disso daí, nós temos que arranjar uma maneira de tornar isso um mundo menos louco, né? Um mundo que você consiga fazer previsões. E nessa era disruptiva isso está muito difícil, tá? Quem não vai querer ser o primeiro a fazer alguma coisa dentro dessa nova realidade? Muitos querem aparecer como primogênitos, né? De coisas que são talvez relevantes até, ou não, mas vai aparecer. Simplesmente, às vezes o cara quer fazer uma coisa que ele acha legal, entendeu? E é o que eu falo, é o biohacker. É uma realidade também. Qualquer um pode fazer em casa hoje em dia coisas que antigamente eram possíveis só em laboratório, precisava de um conhecimento muito grande. Hoje em dia você tem tudo em forma de kits, que já tem dizendo passo a passo o que você tem que juntar, junta esse com esse, entendeu? Esse é um vídeo legal de você fazer depois também, professor, falar sobre biohackers. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu vou pesquisar e vou fazer um vídeo para vocês sobre isso, porque é um tema interessante também que está aí. E eu gostaria de saber, nos comentários aí, a opinião de vocês sobre esse assunto, né? O que vocês acham? Isso é bom? Isso é ruim? Eu queria saber um pouco de vocês também, depois de tudo isso que o professor falou aqui hoje. O que vocês acham sobre o que aconteceu lá na China? Isso é uma coisa que vai trazer uma revolução na ciência, eu já trouxe. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer, professor, mais uma vez, você ter aceitado esse convite. Já? Não dá para falar mais? Dá, senhor, dá. Se o senhor tiver alguma consideração, pode falar, fica à vontade. Mas eu queria agradecer mesmo essa oportunidade do senhor vir aqui, explicar para a gente um pouco sobre esse assunto que é tão polêmico. E nós podemos marcar outras vezes também para a gente poder conversar sobre isso. Que isso me interessa e acho que interessa a todos que assistem o canal. Nossa, também. Adorei a conversa aí, apesar que só eu fico falando, né? Mas a entrevista é isso, né? E eu gosto de falar mesmo e assim, não vão da minha cabeça, entendeu? Leiam, busquem entender sobre o assunto, escutem a opinião de cientistas renomados aí que estão na mídia, fazendo pesquisa com essas coisas, tá? Não sejam alienados, assim, vão naquela coisa que o primeiro falou é o que você vai abraçar, tá? Procurem sempre informação, tá?
Como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento. Nesse caso. Tá certo, gente? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e divulgar aí para os seus amigos e para outras pessoas, porque isso ajuda bastante no canal. Então, muito obrigado, primatas, e até já!